Alô, você do SSA2, o tempo é de quarentena, mas a aula de história não tem tempo, é em qualquer tempo. Fera, veja bem, hoje nós vamos ver aqui sobre o século XVIII. Veja bem, nas aulas passadas, na aula passada, melhor dizendo, nós vimos sobre a expansão territorial. E aí você vai lembrar que na expansão territorial houve o seguinte, o movimento bandeirante. E ali tivemos o quê? Tivemos as bandeiras de pré-ação, as bandeiras de contratação e as bandeiras de prospecção. E você já sabe que nessas bandeiras de prospecção a turma encontrou o quê? Encontraram ouro, né? Aqui em Minas Gerais, ali numa região chamada Caeté, lá em Minas Gerais. Bom, eu falei para vocês que Minas Gerais, que era um vazio demográfico, né, pouquíssimas pessoas, agora parecia C&A em fim de ano, gente que não acaba mais. Bom, e aí pessoal, teve um problema. Por quê? Porque quando nós vimos na aula passada que os bandeirantes, os vicentinos ou os paulistas encontraram ouro onde hoje é Minas Gerais, esses paulistas, eles se consideravam donos das jazidas. Eles se achavam donos daquela região. Só que você sabe que várias pessoas foram para lá. Falei, né? Muita gente foi para lá. Pessoas de outros países, pessoas da Europa, pessoas aqui do Nordeste, inclusive vários senhores de engenho venderam suas propriedades e foram para Minas para também buscar o ouro. Só que houve um problema. Qual? Como esses paulistas, como esses vicentinos, eles se achavam donos das jazidas, donos daquela região, eles não aceitaram a presença dos forasteiros. Esses forasteiros eram chamados de maneira depreciativa pelos bandeirantes de emboabas. Plínio, o que é um emboaba? Um emboaba é uma galinha, né? É uma galinha. Mas por que, Plínio, eram chamados de emboabas? É o seguinte, porque o paulista, o bandeirante, quando ele ia explorar o ouro era encontrado em regiões alagadas. Tanto que ele era chamado de ouro de aluvião, na época era encontrado em regiões alagadas. Então, eles iam encontrar o ouro, buscar o ouro lá descalços, molhavam suas pernas, molhavam seus troncos. Já os forasteiros não. Os forasteiros que eram Nutella, diferentemente dos paulistas, que eram raiz, esses forasteiros utilizavam uma bota muito longa, de cano alto, tipo aquela bota de Joelma da banda Calypso ou ex-Calypso, né? Aquela bota bem grande que vem até aqui perto da cintura. Para quê? Para que não molhassem suas pernas, né? Já que eles têm que entrar lá em regiões alagadas. Então, os paulistas, que eram raízes, olhavam e diziam: que negócio feio, parece uma galinha, parece um emboaba. E claro, né, os forasteiros não ficavam satisfeitos com isso. Então o que acontece? Vários xingamentos vão acontecer de ambos os lados, né? O paulista vai xingar o forasteiro, e o forasteiro também vai xingar o paulista. Até que houve um estopim para essa rebelião. E qual foi o estopim? Foi quando os forasteiros, alguns emboabas, eles não aguentando mais os xingamentos de alguns paulistas, eles brigaram. E aí esses emboabas mataram 2 paulistas. E aí começa a famosa Guerra dos Emboabas. Onde quem é que vai vencer essa Guerra dos Emboabas? Quem vai vencer são os forasteiros, são os emboabas. Houve aí uma situação que ocorreu no local, que hoje é chamado Capão da Traição, onde 300 paulistas foram cercados pelos emboabas. E os emboabas falaram: paulistas, entreguem suas armas, se rendam. Então, esses 300 paulistas, não tendo condições de lutar contra os emboabas, contra os forasteiros,
se renderam, entregaram suas armas. Só que quando o último paulista entregou sua arma, os emboabas, de maneira covarde, mataram todos aqueles 300 paulistas que depuseram, que entregaram suas armas. Por isso o local hoje é chamado de Capão da Traição. Bom, mas qual foi a consequência aí dessa Guerra dos Emboabas? Bom, a consequência foi que aquela região que era chamada São Vicente, ela foi toda dividida. Virou o quê? Virou São Paulo, Minas Gerais, virou Mato Grosso. Né? Hoje, claro que o mapa aqui está bem dividido, mas virou Mato Grosso. Então, houve a divisão geográfica daquela região sudeste e centro-oeste, já que tudo aquilo ali antes era o quê? Era chamado de São Vicente. Mas aí, pessoal, veja bem, como o ouro é uma riqueza muito rápida, né? Você encontrou uma pepita de ouro, você está rico, né? Eu encontrei lá um lápis de ouro. Você está rico, queria eu encontrar um lápis de ouro, né? Então você fica rico, já que 1 grama de ouro, gente, hoje ele oscila aí entre 200 e 220 reais. 1 grama de ouro. Então o cara encontrava lá 1 quilo de ouro, acabou-se, o cara estava rico. Então o ouro era uma riqueza muito rápida. Então o que acontece? Portugal precisava controlar essa extração do ouro. E é o que acontece? Portugal vai colocar, quando eu falo Portugal, os colonos, né? Eles vão colocar vários fiscais para poder acompanhar o trabalho desse escravo. Fera, qualquer movimento suspeito que o escravo fazia quando estava lá extraindo ouro já chamava a atenção do capataz ou do senhor dele. Opa, que movimento é esse? Por quê? Porque o escravo ele poderia encontrar um ouro e engolir aquele ouro. Esconder aquele ouro em algum lugar do corpo dele. Bom, então, para isso, essa turma, esses escravos, eram constantemente vigiados ou pelo senhor ou pelo capataz. E claro, fera, claro, para evitar que esse escravo ele engolisse aquele ouro, era comum os senhores colocarem o quê? Colocarem uma máscara nesse escravo, chamada a máscara de Flandres. Claro, essa máscara ela também tinha a função de punir esse escravo, né? Impedindo que ele falasse muito, colocar muitas vezes ali brasa para machucá-lo, mas também para impedir que ele engolisse aquele ouro, tá joia? E alguns escravos, até mesmo quando estavam lá extraindo ouro, explorando o ouro, eles trabalhavam nus, né, para que houvesse realmente impedimento de que esse escravo ele pudesse esconder aquele ouro, né, e depois vender para alguém, para trocar por comida, cachaça, ou até mesmo ele fugir. Bom, veja, o ouro então, que é encontrado na região mineira, é chamado ouro de aluvião, né, porque era um ouro encontrado em regiões alagadas, mas também esse ouro, esse ouro ali, ele tinha uma camada de ferro bem interessante que deixava esse ouro preto. Daí vem o nome ouro preto. Por que ouro preto? Porque o ouro aqui do Brasil tem uma camada de ferro muito espessa. Então era um ouro muito preto. Aí tem que ser limpado lá. Por isso a expressão ouro preto. Só que, fera, veja bem, havia para esses colonos uma forte tributação. Eles pagavam vários impostos, né? Então, assim, como a riqueza é imediata, Portugal também queria um retorno imediato. Então, Portugal explorou muito esses colonos com vários tributos. E, claro, ninguém gosta de pagar imposto. Para se livrar desses tributos, os colonos contrabandeavam muito esse ouro. Então, alguns tributos, quais foram? Eu vou ter o quinto, né, que é o mais comum aqui no Brasil, que existe desde o período pré-colonial. Eu vou ter postos fiscais, né, que fiscalizavam as mercadorias que entravam na região mineira e fiscalizavam quem saíam também da região mineira. Vamos ter as fintas, que eram 30 arrobas anuais para quem explorava o ouro, e as casas de fundição. Temos também a captação, né, e as 100 arrobas. Mas eu queria me ater aqui às casas de fundição. Fera, veja bem, como o ouro que circulava aqui no Brasil era um ouro muito pequeno, em pequenas pepitas, ao ponto de chamarem ouro em pó, esse ouro, então, era facilmente contrabandeado. Aí o que fez Portugal? Portugal disse, olha, o ouro agora
que vai circular no Brasil tem que ser em barra e tem que ter o selo real. Então Portugal fez o quê? Disse, olha, no Brasil só pode circular o ouro em barra. Mas quem é que vai transformar esse ouro em barra? As casas de fundição. Só que havia um problema, fera. Nessas casas de fundição, a turma também roubava o ouro do colono. Muitas vezes o ouro chegava lá muito sujo, com muito ferro. Vamos supor que você encontrasse lá 1 quilo de ouro e desse 1 quilo de ouro, 100 gramas era só de impurezas. E aí o que fazia a casa de fundição? Ela então ia limpar esse ouro, ficavam lá para você 900 gramas de ouro, 100 gramas era de impureza. Aí o que fazia a casa? A casa de fundição, ela vai cobrar o imposto dos 900 gramas, não do 1 quilo, porque eles, olha, 100 gramas aqui era só de impureza. Isso vai o quê? Gerar um descontentamento nesse colono. Só que há um detalhe, muitas vezes o seu ouro tinha apenas 100 gramas de impureza. Aí a casa de fundição tirava 100 gramas para eles. Olha, seu ouro tinha 200 gramas de impureza. Ficou para você apenas o quê? 800 gramas de ouro, onde 100 gramas, aquela casa de fundição ficava para ela. Fora o que ela ia cobrar de imposto daqueles 800 gramas que você estava levando. Então o colono vai ficar insatisfeito com isso. Inclusive, várias casas de fundição clandestinas vão surgir lá na região mineira. E aí, claro, essas casas de fundição vão gerar uma revolta, a famosa revolta de Felipe dos Santos, ou também chamada revolta de Vila Rica, onde essa revolta de Felipe dos Santos, eles estavam insatisfeitos com essas casas de fundição e eles simplesmente foram falar com o governador. Disseram, governador, é o seguinte, nós temos 3 pedidos. Primeiro pedido, acabar com as casas de fundição, porque estão nos roubando. Segundo pedido, anistia aos envolvidos nessa rebelião. E terceiro pedido, governador, nós queremos lhe matar. Ah, o governador, nós queremos lhe matar. E aí, fera, claro, né? O governador vai sufocar aquele movimento. E claro, a revolta de Felipe dos Santos, ela vai fracassar. Mas eu queria, fera, lhe chamar a sua atenção para o seguinte aspecto. Tanto a Guerra dos Emboabas quanto a revolta de Felipe dos Santos, essas duas revoltas, elas são chamadas de revoltas nativistas. O que é isso, Plínio? Revolta nativista. São revoltas que questionam a maneira como Portugal vai administrar aquelas regiões. Entenda, essas revoltas nativistas, elas não desejam a independência do Brasil. Quem vai desejar a independência do Brasil são as revoltas emancipacionistas. Essa aqui não, são as revoltas nativistas, que questionam a administração. Ok, fera? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Tchau.